Neste culto, estamos diante da mesa do Senhor. Somos convidados por Ele a cumprirmos essa ordenança. E eu convido a você a abrir sua Bíblia no texto que está projetado de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17 a 34. Eu quero trazer uma breve palavra sobre a ceia do Senhor, norteando nossa mente, nosso coração para este momento singular da Igreja do Senhor e neste culto. Acharam um texto na sua Bíblia? 1 Coríntios, capítulo 11, 17 a 34. Entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio. Pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, lhes darei instruções. Vocês já notaram que normalmente quando eu prego, eu faço uma leitura de uma música, porque eu gosto muito de música. Eu gosto muito, faz parte da minha vida, ouvir música. Meu pai foi músico, ele tocava guitarra numa banda, tocou enquanto adolescente, depois adulto, eu via meu pai ensaiando tudo e eu não aprendi nenhum instrumento. Meu negócio é ouvir mesmo. E lá em casa tinha aquele som famoso 3 em 1. Lembra? Vitrola, disco de vinil, a famosa fita cassete e o radinho. Mas o meu parceiro mesmo daqueles ali era o rádio. Era o rádio. Eu acordava cedo, já colocava nas minhas estações preferidas. Eu até marcava com aquele corretivo branquinho as estações, porque eu tinha que ajustar. Tem gente que não sabe mais o que é isso. Você pegava lá o dial e, com muita destreza, calma,
você ia sintonizando a rádio até que o som ficava todo limpo e claro para você curtir as suas músicas favoritas. Uma coisa que eu tenho proposto no meu coração é que a cada domingo, a cada culto do Senhor, que eu venho juntamente com vocês prestar ao Senhor, eu quero sempre sintonizar o meu coração com o coração de Deus, nas verdades do Evangelho de Cristo. Eu quero que o meu coração esteja centrado no Evangelho do Senhor para o meu culto. Especialmente hoje, na ceia do Senhor, eu quero sintonizar e quero apelar a cada um de vocês, que vocês sintonizem-se na verdade da ceia do Senhor. Sintonize-se na verdade da ceia do Senhor. Era comum da igreja no passado, todos os encontros, eles celebrarem a ceia do Senhor. Antes de trabalhar, nas madrugadas, eles se encontravam num lugar distante, isolado, até mesmo com perigo, diante do perigo da perseguição. Como igreja, eles ceavam e depois iam trabalhar. Mas no domingo, no dia do Senhor, no dia da ressurreição, eles se confraternizavam numa festa chamada Festa do Amor. Eles se reuniam como igreja, eles festejavam e terminavam essa celebração, essa festa, com a ceia. A nossa igreja, por tradição de muitos anos, adotou a ceia mensalmente. Especialmente sempre num domingo após a reunião de conexão ou o primeiro domingo de cada mês, como muitas igrejas fazem. Eu conheço igreja aqui perto de nós que todo domingo eles realizam a ceia do Senhor. Sendo todos os encontros, ou uma vez por mês, nós corremos o risco de olharmos para a ceia do Senhor como apenas mais uma parte do culto que eu presto todos os domingos. Da mesma forma que eu canto, que eu levanto, que eu oro, que eu coloco no altar do Senhor dízimos ou ofertas, eu presto atenção na palavra, eu prego juntamente com o pregador, porque eu quero ouvir Deus falar comigo. E muitas das vezes a gente pode cair nesse ritual da fé, estou indo à igreja, e perder todo o sentido. O nosso coração se afastar de Deus. E a ceia é algo fundamental para que nós sempre possamos centralizar as nossas motivações, a nossa vida no Evangelho de Jesus. Como está seu coração? Agora. Onde está a sua mente? Onde estão as suas preocupações? Agora é o momento de cultuar o Senhor e de ouvir a palavra. E vamos permitir que o Espírito Santo trabalhe neste momento no nosso coração. Vamos sintonizar o nosso coração com a verdade da ceia do Senhor. E nós podemos sintonizar o nosso coração, a nossa vida com essa verdade, realinhando o nosso coração na motivação correta. Realinhe o seu coração com a motivação correta. Eu falei aqui da festa do amor. Essa festa que acontecia na igreja, uma vez por semana, talvez muitas vezes, mas especificamente uma vez por semana, no domingo, no dia do Senhor. E ali era um momento de todos os cristãos trazerem à mesa parte daquilo que você tinha em casa. Frutas, pão. Às vezes era um momento de compartilhar as ofertas que chegaram de outras igrejas para distribuir para os mais pobres, ou de recolher essas ofertas para poder ajudar as viúvas, os órfãos. Isso acontecia nesse momento. Mas o que estava acontecendo é que eles perderam a motivação da ceia. A festa se tornou algo muito banal e já não existia mais a preocupação do cuidado.
essa festa ágape, a festa do amor, era justamente uma expressão de cuidado mútuo da igreja. Era um momento onde os mais ricos poderiam compartilhar parte dos seus bens e proporcionar aos irmãos mais pobres, pelo menos uma vez por semana, um alimento digno. Um alimento digno. E falar assim: a igreja cuidou de mim. Os meus irmãos em Cristo cuidaram de mim. Eu cuido deles de outras maneiras. E Deus é glorificado. Mas isso se perdeu. A motivação era motivação egoísta. Aonde deveria existir comunhão, começou a ter dissensões, separações. No começo do capítulo 11, o apóstolo Paulo diz que ele fala assim: eu elogio vocês por isso. E o elogio dele é por quê? Porque vocês estão mantendo as tradições que eu ensinei para vocês. Aquelas doutrinas, algumas, vocês estão mantendo isso. Mas agora eu não elogio vocês. Porque eu estou sabendo que as reuniões de vocês são reuniões para o mal. Em outras versões, para o pior. E essa palavra pior, ela está aliada sempre com uma coisa moral baixa. Vocês estão se reunindo para o mal, para pior, para o pior. Que motivação é essa? O que estava acontecendo? Os ricos chegavam muito antes do horário e eles já se alimentavam, enchiam a pança, eles ficavam bêbados, eles se embriagaram com o vinho que traziam, e os irmãos mais pobres que iam chegando não comiam nada, ou comiam os restos. Isso foge totalmente o propósito da reunião de igreja, isso foge totalmente o propósito da intenção posterior, que é a ceia. Por quê? Porque a igreja é uma reunião de pessoas que foram salvas por Cristo, porque Cristo, ele partilhou a sua vida com todos nós. Ele deu da sua riqueza para todos nós que éramos pobres, pecadores, diante da presença de Deus, Santo Deus Pai. Mas aquela motivação egoísta estava deturpando tudo, até que o apóstolo Paulo diz assim: isso não é a ceia. Vocês não estão se reunindo para cear. Como é que pode essas motivações totalmente equivocadas à fé cristã estarem dirigindo essas reuniões? E chegando a essas reuniões, ricos de um lado, pobres do outro, raças separadas, o que é? Há divisões ainda de novo. No capítulo 1, o apóstolo Paulo vai falar das divisões que há. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Divisões. Aqui há muitas pessoas com pensamentos diferentes, com histórias, com bagagens diferentes. Mas nós temos uma coisa em comum. É Cristo. É o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, por Ele, nós precisamos realinhar a motivação do nosso coração. Qual é a motivação do seu coração hoje? O que tirou você da sua casa, do conforto do seu lar, da sua cama quente, dos seus programas de televisão ou de outros canais de streaming? O que tirou você de casa? Foi uma motivação correta? Foi a motivação correta de exaltar a Deus, de agradecer a Deus, de estar com irmãos que compartilham da mesma fé. E hoje, como ceia, de poder trazer à memória a morte do Senhor. Espero que seja essa motivação, porque se não for, é uma grande oportunidade que Deus está dando para você, de você sintonizar-se com a verdade da ceia do Senhor. E o primeiro passo para isso: realinhe o seu coração com a motivação correta. E a motivação correta é Cristo. A motivação correta é Jesus. A motivação correta é o seu Salvador. Um outro passo que temos que dar
é de estarmos conscientes da gloriosa mensagem proclamada. Nós precisamos realinhar o nosso coração, realinhar o nosso coração com a motivação correta e precisamos estar conscientes da mensagem gloriosa que é proclamada. Acredita-se que essa carta foi escrita antes que os evangelhos. Então, o primeiro registro bíblico sobre a ceia do Senhor é do apóstolo Paulo, que ele recebeu do próprio Senhor Jesus. Do próprio Senhor Jesus ressurreto, disse para ele o que deveria ser e ele compartilha aqui com essa igreja. O primeiro registro é este. E essa mensagem é uma proclamação dramatizada da morte do Senhor, onde nós temos que observá-los com muito zelo e tementes a Deus. E nós aprendemos com essa mensagem maravilhosa 4 coisas. A primeira é que essa mensagem ela nos remete a olharmos para trás. Versículo 26 fala que nós vamos olhar para a morte do Senhor. Nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos entender por que nós estamos aqui. Nós precisamos trazer à nossa mente o que é e o que significa e para quem foi o sacrifício do Senhor. Olhe para trás. Olhe para a cruz. Observe o sacrifício. Observe o quanto isso aqui é único, não se repetirá. E as implicações em nossas vidas. Jesus é a única pessoa que poderia morrer na cruz. E ele recebeu sobre ele toda a ira de Deus. Toda a ira de Deus que estava reservada para mim, para você, por causa dos nossos pecados, por causa da nossa rebeldia, por causa da nossa desunião, por sermos inimigos de Deus, recaiu sobre Jesus. Boa parte de vocês irão participar daqui a pouco da ceia. Olhe para trás. Lembre-se da cruz. Porque quando nós lembramos da cruz, nós anunciamos a morte do Senhor. Nós sabemos pelos evangelhos que Jesus fez muitas coisas. Muitos milagres. O Senhor estendeu misericórdia para pessoas que se apresentaram lá, que eram totalmente excluídas da sua sociedade, publicanos, prostitutas e tantos outros. Jesus acolheu essas pessoas, ofereceu uma nova vida que ele oferece para todos. Mas ele pede para lembrarmos da sua morte. Da sua morte. Nós podemos citar os milagres. Nós podemos ver quão maravilhosos foram. Mas a nossa lembrança, o nosso coração agora é para a cruz. Olhe para trás. Olhe para a cruz. Texto bem conhecido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Unigênito está falando que é somente Ele. Não é apenas um Filho único, mas é a única semente. É a única pessoa que poderia sobreviver, não poderia viver uma vida perfeita e se oferecer como sacrifício para os nossos pecados. Agora na ceia, sintonize seu coração, olhando para trás, olhando para a cruz. Olhe para a cruz. Essa mensagem maravilhosa, gloriosa, nós precisamos estar conscientes delas, porque também temos que olhar para frente. Nós olhamos para trás, lembrando do sacrifício, olhando para a cruz e olhamos para frente, porque Jesus, Ele voltará. Essa mensagem deve ser anunciada até a sua volta. Essa é a nossa esperança, igreja.
o Senhor voltará. Quanto mal nos sobrevém dia a dia. Nós lidamos com tentações, provações, com o mal. Nós temos notícias terríveis de amigos, parentes, sofrendo por causa do pecado, de doenças nos seus corpos. Nós ficamos angustiados. E quando nós lembramos de quem nos salvou, nós lembramos da esperança que nós temos que Jesus voltará para nós e nos gloriaremos nele. Esta é a nossa esperança. Você está cansado de esperar? O Senhor voltará. O Senhor voltará. E o texto fala que nós, não este, mas Filipenses diz que nós, o Senhor, aquelas pessoas que amam a espera do Senhor. Você ama a espera do Senhor? E esta mesa, ela marca dois aspectos das vindas de Jesus. Porque a primeira é um monumento. É um monumento. E a segunda é a nossa garantia. É um monumento de que nós somos dele e a garantia de que ele irá nos buscar. E que viveremos com ele para todo sempre. Que mensagem gloriosa. Que me faz olhar para trás e olhar para frente, mas ela também me faz olhar para dentro de mim, para mim mesmo. Na ceia não é momento de eu ficar olhando para o meu irmão, para o meu próximo. Não é momento de eu ficar julgando os outros, mas é hora de eu olhar para mim. É momento onde eu tenho que fazer um autoexame, eu tenho que fazer uma análise de mim mesmo. Eu preciso olhar se eu estou na fé. E você pode sintonizar a sua vida com a verdade da ceia do Senhor, olhando para si. A Bíblia diz para que nós examinemos-nos a nós mesmos e comamos do pão. Eu já vi pessoas falando assim, não, porque eu fiz uma análise e eu não comi, não participei da ceia. E eu vi essas pessoas que compartilharam isso comigo no início da minha fé cristã como algo virtuoso. Não, eu vi pecados, coisas que eu ainda preciso tratar, então não vou participar da ceia. Este ato de não participar da ceia é um ato de rebeldia. É um ato de rebeldia. Porque quando eu faço uma análise de mim mesmo, e eu me encontro fora da vontade de Deus, amando mais meus pecados do que o Senhor, e eu não participo da ceia, quer dizer que eu estou decidindo por continuar fazendo aquilo que é errado. Então esse é um ato rebelde, porque o texto fala, examine-se e coma. Então a oportunidade que é dada a cada um de nós, a mim e a você, quando olharmos para dentro, é de olharmos se estamos na fé. Será que eu sou um cristão genuíno? Quem de fato eu amo? Será que eu tenho mais senhores além do Senhor Jesus? Será que eu amo riquezas ou eu amo o meu pecado? É a oportunidade que é dada de examinar-se. É a oportunidade de dizer assim, Senhor, agora eu abandono o meu pecado. Eu me arrependo no meu pecado e vou participar consciente da tua ceia, do teu corpo, do teu sangue, que é a nova aliança. Não há virtude em fazer uma análise, não vou participar. Isso é rebeldia. Rebeldia. A ceia não tem que nos fugir. Na verdade, o pecado não tem que fazer nos fugir da ceia, mas a ceia fará nos fugir do pecado. A ceia é a minha motivação. Eu não quero participar de uma maneira indigna. Eu quero participar dignamente porque o Senhor pagou um preço para isso. Porque eu sou indigno, eu não mereço participar disso. Mas Ele realizou uma obra da qual eu me dobro e por causa disso eu me torno justificado e digno para participar deste momento glorioso, consciente do que o Senhor Jesus fez.
Então, por isso, sintonize seu coração com a verdade da ceia do Senhor. Olhe para dentro. Porque a palavra também diz que aquele que come sem discernimento, come para a sua própria condenação. Lá vem o pastor Fábio com palavra dura de novo, né? Cuidado. Porque se fazemos esse momento apenas um ato ritualístico, religioso, será semelhante àquilo que Jesus disse para os religiosos da sua época. Vocês me honram com lábios, mas o seu coração está distante. Distante de mim. Consciente de olhar para dentro. E não trazer condenação para si. Porque não é um momento para condenação, mas é um momento de redenção. É um momento de uma entrega total, que deve ser genuína, verdadeira, renovada. Renovada diz assim, eu pertenço ao Senhor Jesus, porque Ele me deu, Ele compartilhou da sua vitória comigo. Aproxime-se dessa mesa, sintonizados com a verdade da ceia do Senhor nessa noite. Nós teremos uma oportunidade de examinarmos a nós mesmos nessa noite. Faça isso por Cristo. Consciente. Agora também tenha certeza. Se você escolher não participar, é porque você decidiu pelo pecado. Ou você participar porque tem uma pessoa do lado que vai ver e o seu coração está desejando o pecado, você está trazendo sobre si condenação. Ali diz no texto, fracos e doentes. E alguns que já dormem, ou seja, que morreram. Olhe para a sua vida e vê se a sua vida é uma vida frutífera no Senhor. Porque uma das mortes que acontece com a vida do cristão, uma vida de morte, é a questão da sequidão. A sua vida não frutifica. Porque a sua vida não está mais ligada na videira. Você não depende mais de Cristo. A palavra diz, João 15, que sem Ele não podemos fazer nada. Aproxime-se da videira, para que a sua vida frutifique e você tenha vida. Então, nessa noite, ao olhar para si, não permita que a condenação sobreveia sobre você, porque Cristo já pagou esse preço. Arrependa-se. Renove seu voto por Cristo, seu amor a Cristo, ao Evangelho do Senhor, e viva para Ele. E por último, nós olhamos para trás, para a cruz, nós olhamos para frente, para a volta do Senhor, olhamos para dentro, examinando a nós mesmos, e nós precisamos olhar ao nosso redor. Ao nosso redor. O texto diz que eles não estavam esperando os irmãos. Eles estavam comendo e se embriagando, deixando o resto, mas na verdade diz que muitos passavam fome. Até o apóstolo Paulo falou assim, vocês não têm casa? Vocês não poderiam comer, beber em casa e depois vir à reunião da igreja do Senhor? Vocês estão fazendo errado, porque uma vez vocês fazem isso, vocês estão trazendo sobre si juízo. Isso não é ceia. Isso não é expressão do corpo da igreja de Cristo. Cuidado, irmãos. Cuidado. Olhe ao redor. Olhe ao redor. É claro que a situação é diferente, nós não temos mais essa festa do amor. Mas você tem observado quem está faltando aí à sua volta? Você que é encorajador nesta igreja, você que é parceiro de oração de alguém desta igreja, você está percebendo a falta destes que você se comprometeu em acompanhá-los? Você está assumindo o papel de caminhar com eles, de fortificar a fé deles em Cristo?
Olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Todos somos iguais. Todos somos iguais em Cristo. Tenta imaginar como que era essa ceia, era uma oferta terrível diante de Deus. Partidos, grupos separados, bêbados, pessoas abarrotadas de comida, outros passando fome, e aí chegava o presbítero, dava o pão, dava o cálice, e eles participavam daquilo que não tinha sentido nenhum, porque não tinha amor, não tinha misericórdia, não tinha graça, não tinha nenhuma expressão da verdade do Evangelho de Jesus. Jesus não estava ali com eles. Mas nos é dado uma oportunidade nessa noite de sintonizarmos com a verdade da ceia do Senhor. E alinhando as nossas motivações. A nossa motivação é Cristo. É Jesus. Eu posso estar consciente dessa mensagem gloriosa e olhar para a cruz com a esperança da volta do Senhor, fazendo um autoexame e me preocupando sinceramente com o irmão que está do meu lado. A mensagem foi dada. Ao examinar-se, eu apelo em Cristo. Toma partido por Cristo. Abandone o seu pecado. Aquilo que você tem tratado como seu Deus. Aonde reside toda a sua esperança. Sabe aquilo que você não consegue dormir sem pensar nele? Naquilo? Coloca isso no altar do Senhor. Nega isso. Toma partido por Cristo e participe da ceia do Senhor. Coloque-se em pé, vamos fazer isso agora. Orem comigo neste momento.